Nova York, com 8,2 milhões de habitantes, é a cidade mais populosa dos Estados Unidos e todos reconhecem a sua silhueta. Mas os arranha-céus escondem um mundo subterrâneo obscuro. Nossa, é demais. Construído por mafiosos, contrabandistas de bebidas e sociedades secretas. Desde um bar clandestino que desafiava a Polícia Federal... não acredito. Lutava contra a máfia e servia a clientela mais famosa da cidade. Esse lugar é demais. Até um labirinto enorme sob as ruas, escavado por uma fraternidade obscura. Estes são os Sandhogs, que têm o emprego mais perigoso do planeta. Até o túnel do metrô mais antigo do mundo. Vou entrar embaixo das ruas do Brooklyn, em Nova York. Um túnel que esconde o diário de um assassino e o mundo secreto dos maçons. Existe até o mundo oculto das antigas gangues chinesas. Vamos desvendar o passado em cidades ocultas. Nova York, sociedades secretas. Cidades ocultas. Eu sou Don Wildman e estou em Nova York. As pessoas geralmente reconhecem a famosa silhueta desta cidade e a maioria dos seus 8 milhões de habitantes dirá que sabe tudo sobre este lugar. Mas a verdade é que as fundações de Nova York foram construídas por sociedades secretas. Até hoje, existe uma irmandade oculta que escava túneis de bilhões de dólares embaixo de toda a cidade. Mas a história vai ainda mais fundo, com enclaves de imigrantes, gangues chinesas e até a máfia. E até mesmo a sociedade secreta mais famosa e mais poderosa dos Estados Unidos, os maçons, criou as bases para a revolução e o nascimento de uma nação bem aqui em Nova York. Mas, para muitos, Nova York é apenas a maior cidade do mundo. Mas existe outro lado da metrópole que todos acham que conhecem, mas que poucas pessoas já viram. Esse mundo começou a ser construído em meados de 1800. 1.600 quilômetros de trilhos subterrâneos, 10 mil quilômetros de esgotos e mais de 12 túneis de transporte sob os rios. Esta rede complexa abriga fortes do século XVII, túneis de contrabandistas e antros de vício. Um labirinto subterrâneo sob uma das cidades mais importantes do mundo. Mas nos anos 20 surgiu um novo submundo. Nenhuma cidade farreava mais do que Nova York, em seus restaurantes exclusivos e seus clubes de jazz. Mas a maioria era ilegal. A lei seca, que proibiu o consumo de bebidas alcoólicas, entrou em vigor em janeiro de 1920. Os bares e salões do país foram à falência, então os negócios altamente lucrativos foram para o subterrâneo. Em 5 anos, 100 mil bares clandestinos foram abertos na cidade, a maioria de propriedade da máfia. O Midtown de Nova York, então, tornou-se o ponto de encontro secreto da alta sociedade de Nova York. Esta é a Rua 52, em Manhattan. Hoje tem o Rockefeller Center, mas nos dias da lei seca, tinha um bar clandestino atrás do outro. Era chamada de Swing Street ou a rua mais molhada de Nova York. Hoje resta apenas um bar clandestino aqui, o famoso 21, e eu vou me encontrar com um cara que vai me levar lá. Na década de 30, a faixa entre a Rua 52 Oeste, entre a 5ª e 6ª Avenidas, abrigava mais de 30 bares clandestinos. Mas o 21 se destacava da multidão. O gerente atual, Brian Maguire, me mostrou como o lendário bar clandestino sobreviveu às ameaças das gangues e das batidas de agentes federais, com segurança de última geração e um covil subterrâneo. Este lugar que estamos agora é o salão original? Este aqui é o restaurante original? Este é o prédio número 21 Oeste da Rua 52, onde era o restaurante original. Hoje o 21 ocupa 3 prédios de arenito pardo, o 21, o 19 e o 17. Os outros 2 prédios foram comprados depois, mas o restaurante original era só este prédio aqui. Do lado de fora, o prédio parecia comum, mas o seu interior fora projetado para agradar a sua clientela. O 21 recebia apenas a nata de Nova York. Estrelas de cinema, milionários e até o prefeito era cliente assíduo. Esse provavelmente era o crème de la crème. O 21 devia estar entre os 2 ou 3 mais importantes de Nova York naquela época. Mas a reputação do 21 se espalhou e atraiu visitantes indesejados. Agentes federais, que fizeram uma batida no restaurante em 1930, e os mafiosos, que queriam uma parte da clientela abastada.
Mas os donos criaram um sistema de segurança engenhoso para evitar que o 21 fosse apanhado de surpresa. A prioridade era esconder as bebidas. Mais de 2.000 caixas de vinho e outras bebidas, com a camuflagem urbana definitiva. Isto aqui é a adega? Sim, se conseguir encontrá-la. É uma alcova. É uma alcova e... Como se entra nela? Na altura da sua mão direita, vai achar um espeto de carne de 45 centímetros. Esta coisa? É a chave da porta. Ok. Me mostra como se faz. Ok. Tem milhares de buracos. É só pôr no buraco certo e esse clique que você ouviu foi a trava de uma porta de 1.800 quilos. Isto pesa 1.800 quilos? E faz parte da parede da fundação. E, Dom, você me parece bem forte. Eu vou pedir que dê um empurrãozinho. É uma parede de tijolos? Eu não acredito. Cara, isso é muito pesado. Eu tô fazendo força de verdade. Nossa. Esse lugar é demais. Isso é uma parede inteira de tijolos. Olha essa coisa. Olha, isso aqui é uma parede de tijolos montada em uma armação de aço. Olha aqui atrás dela. Isso aqui é rocha. E o... isso é incrível. Essa porta era a última linha de defesa. Mas no 21, a segurança começava desde cima. O porteiro ficava de olho em uma janela na porta. Se visse agentes federais, tocava um alarme. Os clientes tomavam seu último gole e então o bartender apertava outro botão, que acionava prateleiras dobráveis no bar, que se viravam e despejavam todas as garrafas de bebidas e copos. E tudo caía através de poços que davam diretamente no sistema de esgotos de Nova York. Quando os federais entravam, não havia mais nada, só um restaurante cheio de clientes abastados. Mas além da adega estar escondida atrás da porta secreta e da trava engenhosa, nem ficava no mesmo prédio. Em 1930, o 21 não ocupava os 3 prédios que ocupa hoje. Então, quando os agentes federais vasculhavam os níveis inferiores, procurando compartimentos secretos, jamais suspeitaram que ficavam no porão vizinho. Olha só esta porta, é uma relíquia de uma época em que tudo era arriscado. Porque a lei seca foi a fonte de corrupção, assassinatos e violência neste país. E para eles, os donos deste estabelecimento, o 21, a porta servia para evitar o pior desastre de todos. Que o governo federal descobrisse que tinham isto, uma adega. Bebidas deste calibre. Quer dizer, olha só, é incrível. É um tesouro agora, mas na época era uma coisa quente. Mas em 1919, nem toda bebida era de qualidade. E aqui tem uma garrafa de gin genérico, gin doméstico. É mais do que gin doméstico. Foi feito em banheira, produzido, como pode ver, em 1919. Então são bebidas autênticas da época da lei seca. São autênticas, todos dessa época. A maior proteção da adega secreta era sua clientela. Este porão era o salão particular do prefeito de Nova York, Jimmy Walker, que gostava tanto de bebida quanto de coristas. E para se entregar às duas, precisava de um lugar longe dos olhos do público. E não gostava muito quando os federais tentavam fechar o seu bar favorito. Esta era a mesa dele. Ele vinha para cá enquanto a batida estava acontecendo lá em cima. É, a primeira e única vez que o governo fez uma batida oficial no 21. Jimmy Walker estava no restaurante, estava na mesa dele, sentado, tomando um drink. Então, ele soube que havia uma batida no restaurante, era o governo, e ele ficou tão furioso que mandou que um telefone fosse trazido até ele, mandou a força policial da cidade de Nova York vir aqui, multar e rebocar os carros de todos os agentes federais. Sério? Bem bolado. Os donos do 21 conseguiram operar sem a máfia. Mas durante a lei seca, os mafiosos tinham tanto poder quanto os políticos e queriam parte dos negócios do 21. Um gangster implacável, Legs Diamond, tentou tomar o 21 em 1931 e até jurou de morte os donos do local. Depois ficou furioso quando soube que a namorada fez uma visita à cozinha do porão com um dos clientes da casa, Ernest Hemingway. Eles vieram aqui embaixo trazendo os drinks, entraram aqui na cozinha, no 21,
E, de repente, eles tinham... uma coisa levou a outra. Uma coisa levou a outra. E foi bem aqui, aqui nas escadas, isso. Estamos no local onde o Ernest Hemingway com a namorada de Lex com... Diamond, sim. Felizmente para Hemingway e para o 21, Lex Diamond foi morto no dia seguinte por outro gangster do ramo do contrabando. 2 anos depois, a lei seca foi suspensa e gangsters e federais deixaram de ser uma ameaça. Outros bares clandestinos fecharam, mas o 21 não, e se tornou um dos restaurantes mais exclusivos de Nova York. E a sua adega oculta se transformou em uma das melhores coleções de vinho da cidade. O 21 só sobreviveu até hoje graças aos seus segredos. A seguir, estes são Sandhogs, né? Uma sociedade secreta de Nova York nos permitiu filmar o seu mundo perigoso, 120 metros abaixo das ruas. Por isso é tão perigoso. Pessoas morriam aqui. Sei isso porque eles eram os únicos no mundo que desciam aquelas profundidades. E depois? Mas isso não é contra a lei? Sob essa rua movimentada, a estação de metrô mais antiga do mundo ainda esconde o diário de um assassino. E o elo à sociedade secreta mais famosa da cidade, os maçons. Um túnel construído pelos maçons, a prova do envolvimento deles na criação da nossa maior cidade. Em 1626, um holandês comprou a ilha de Manhattan dos índios americanos por $24. Hoje ela custaria mais de 8 bilhões. O apinhado mundo oculto de Nova York está repleto de boatos e lendas. Estações de metrô abandonadas, trens fantasmas e até trilhos de trem que não levam a lugar nenhum. Embora essas histórias façam parte das lendas urbanas, poucos nova-iorquinos sabem que existe uma sociedade altamente qualificada, escavando o subsolo da cidade. Centenas já morreram nesse que é um dos empregos mais arriscados do mundo, transformar o leito de rocha em um labirinto subterrâneo. Ao andar em Nova York, você fica distraído com o movimento das pessoas e com a altura dos arranha-céus. Mas antes que qualquer coisa seja construída aqui em cima, um mundo inteiro tem que ser criado lá embaixo. E há mais de 130 anos, um grupo de caras especialmente treinados tem trabalhado 24 horas por dia para fazer exatamente isso. Eles são os Sandhogs e trabalham até 150 metros abaixo para manter a cidade de Nova York funcionando em cima. O nome Sandhog se originou dos escavadores do solo arenoso de Nova York. Mas os registros são tão escassos que as únicas informações são passadas de uma geração a outra. Então eu me encontrei com o Sandhog de terceira geração, Rich Fitzsimmons. Oi, Dom, e aí, finalmente nos conhecemos. Que me apresentou com exclusividade a esse grupo seleto para saber como é a vida diária de quem trabalha a mais de 30 metros sob Nova York. Vou te mostrar a casa dos Hogs, e esses são alguns dos homens. Esses são Sandhogs, em carne e osso. Os Sandhogs, ou Sindicato Local 147, são contratados pela cidade para alguns dos maiores e mais complicados projetos no mundo subterrâneo de Nova York. Desde seu primeiro trabalho, em 1872, todos os projetos subterrâneos eram responsabilidade dos Sandhogs. O metrô, os esgotos, o túnel Lincoln, as fundações para a ponte do Brooklyn, a lista é enorme. Muito bem, lá vamos nós. Esta é a casa dos Sandhogs, ainda é bem cedo. O primeiro turno desce às 6h45 da manhã. Agora vamos descer juntos no Man Trip Train. Lá vamos nós. Um elevador nos desce 26 metros até o Man Trip Train. Um trem de trabalho que trabalha durante o dia. 8 andares para baixo, no leito de rocha de Nova York. O túnel fica tão distante da superfície que até passa sob o East River. E ele tem 2 propósitos. Trazer operários da casa dos Hogs, no Queens, até o local da obra, a 2,5 km em Manhattan. Ele também remove as 32 toneladas de rochas e escombros que os Sandhogs tiram todo dia nesta escavação. E logo aqui a gente vê uma esteira. Esta esteira tira todo o entulho da obra até a esteira vertical no túnel de acesso logo ali. Antes eles explodiam e tiravam as pedras à moda antiga, mas agora tudo está mudando.
O entulho que os Sandhogs tiram está dando lugar a um projeto que está em obras há mais de 40 anos. O acesso ao East Side. Terminado, este túnel de 5,5 km ligará a ferrovia de Long Island ao terminal da Grand Central. Uma ligação muito necessária para desafogar o metrô de Nova York. Mas como os Sandhogs removem quilômetros de leito de rocha? A resposta? A perfuratriz. Eu preciso entender melhor aqui. Nós estamos num túnel que foi literalmente escavado por uma única máquina? Isso mesmo. É uma espécie de milagre, não é? Que essa coisa possa fazer um trabalho tão preciso. Sem dúvida. Para falar a verdade para você, esse projeto da máquina foi baseado no mesmo princípio de uma minhoca. O método de escavação anterior era muito mais perigoso. Os Sandhogs usavam furadeiras convencionais para fazer furos na rocha. Enchiam com dinamite e iam avançando. Mas, além de perigosas, as explosões eram imprevisíveis e inconstantes. E eles avançavam poucos metros por dia. A perfuratriz escava direto no leito da rocha, tritura a rocha e deixa os pedaços para trás, facilitando a sua retirada. Agora, eles avançam 15 metros por dia. Olha essa parede. É sério, parece que tem um acabamento em concreto. Mas, na verdade, essa é a rocha. Foi isso que eles perfuraram. O leito de rocha de Manhattan é imprevisível e tem uma profundidade variável. Para garantir a estabilidade dos túneis, o acesso ao East Side é escavado a 42 metros de profundidade. Mas perfurar a rocha é só a primeira etapa. Os Sandhogs têm de remover toneladas de escombros, escorar o túnel e passar cabos e sistemas de escoamento, literalmente criando o túnel à medida que a máquina escava. Estes aqui também são Sandhogs? Todos eles são Sandhogs. Se estão com uma pá na mão, eles são Sandhogs. E se estão com uma pá na mão e não são, estão encrencados. Embora a perfuratriz tenha facilitado a vida dos Sandhogs, todos convivem com uma ameaça invisível e mortífera. É justamente por isso que esse trabalho é muito perigoso. Está vendo? Consegue ver essas partículas brilhantes Sim. aqui? Esse é o nosso maior inimigo aqui embaixo. Por isso, quando tem muita poeira e a qualidade do ar não está tão boa quanto agora, nós temos que usar máscara. Então é a mica, a sílica, ela se transforma em um pó bem fino e aí ela entra no seu pulmão. Sim. Mas essa é a vida de um Sandhog. Todo dia, guindastes e gruas baixam perfuratrizes, tratores e recipientes com 1,5 toneladas de rocha sobre a cabeça deles. Mas rochas caem e túneis inundam. E como os Sandhogs escavam tão fundo, enfrentam ainda outra ameaça, embolia. Em seu primeiro projeto, as fundações para a ponte do Brooklyn, 27 Sandhogs morreram na escavação sob o East River. As pessoas morriam aqui nesse trabalho e isso não foi documentado, porque em 1883, nem os registros dos hospitais de Nova York, nem o registro geral da cidade eram lá muito bons. Nossa, isso porque eles eram os únicos no mundo que desciam aquela profundidade. E os acidentes são frequentes. Em 1982, 2 composições se soltaram e desceram uma descida íngreme. Os Sandhogs não as ouviram por causa do barulho da perfuração. E um homem foi prensado contra a parede e outro teve a perna decepada a canivete para escapar. Passamos despercebidos, não somos como os construtores de pontes. Não somos como os caras que fazem as calçadas ou as torres de Trump. Alguns dizem que nós somos uma sociedade oculta, secreta, uma subcultura secreta. Mas são uma força positiva na sociedade. Nós queremos que Nova York continue a ser uma cidade competitiva. Nós queremos que seja ainda mais competitiva nos séculos 21 e 22. Nenhuma outra cidade pode brilhar mais do que Nova York, e você sabe disso. A seguir, muito antes dos Sandhogs deixarem a sua marca no subterrâneo de Nova York, outra sociedade secreta construía a cidade de baixo para cima. Então, passando aqui, o que encontramos? Uma plataforma de estação de 1844. Mentira. E depois, um covil secreto de uma época em que as gangues de Nova York dominavam as ruas. É bem provável que as armas deles fossem machadinhas. Armas eram caras, mas machadinhas não. Era sangrento. Então eles arrastavam os corpos por aqui? Sim, arrastavam por aqui.
Os nossos fundadores foram inspirados por uma sociedade secreta? Acesse www.history.com/cities para ver a nossa série na rede, The Naked Underground. Nova York é conhecida por seu lendário metrô subterrâneo, com milhões de passageiros pegando trens constantemente todos os dias do ano. E alguns moradores dirão a você que conhecem cada centímetro dos 1.400 quilômetros de linhas de metrô de Nova York. Mas há mais de um século, correm boatos de um túnel fantasma, uma linha subterrânea há muito tempo perdida, anterior até aos mais antigos túneis de metrô do mundo. E foi assim que ela permaneceu perdida, até que um grupo de exploradores urbanos finalmente encontrou o santo grau do mundo subterrâneo de Nova York. A maioria das pessoas pensa que Londres tem o metrô mais antigo do mundo, mas Nova York abriu seu primeiro túnel quase 20 anos antes do metrô londrino ser inaugurado. O túnel corre 9 metros da Atlantic Avenue, no Brooklyn. Mas é muito mais do que uma relíquia da Nova York antiga. O túnel está repleto de lendas. Aqui, contrabandistas escondiam as bebidas, um assassino escondeu seu diário desaparecido e a sociedade secreta mais famosa do país, os maçons, construiu as fundações do metrô mais antigo do mundo. Em 1844, já que a construção de um túnel subterrâneo era um projeto enorme que requeria dinheiro e apoio político, os maçons eram os únicos que poderiam fazê-lo. Em 1980, Bob Diamond, um explorador urbano, descobriu o túnel e seus segredos. Aqui? Ele ia me mostrar essa descoberta incrível, mas antes tínhamos de parar o trânsito no Brooklyn. Então é isso? Exatamente. Legal. Essa é a entrada. Tudo bem, mas como vamos abrir isso aqui? Muito bem, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui e vou levantar um pouco este lado aqui. Ok, e aí eu ponho isso no forno. Você vai pegar esse gancho e vai pôr embaixo. Okay. Então vai devolver pra mim. Legal. Tem eletricidade. Pois é, chique. agora temos eletricidade. E o que estamos fazendo não é contra a lei? Olha, eu sei o que deve estar parecendo, mas na verdade é totalmente legal. Eu tenho um contrato de 20 anos com a cidade de Nova York pra fazer isso e eu aqui. vou seguindo você. Tudo Legal, bem, pode me seguir. Eu vou entrar embaixo das ruas do Brooklyn, Nova York, no mais antigo túnel de metrô do mundo. Demais, né? Caramba. Então, espera, parece que tudo isso aqui estava cheio de terra. Estava. E a terra ocupava todo esse espaço até aqui. Então, eu tinha um espaço minúsculo para me arrastar de barriga entre aquela tampa de bueiro e a parede de concreto. Tava no escuro total? No escuro total, com um cilindro de oxigênio nas costas. Sério? Porque não sabíamos se tinha ar aqui dentro. E foi como os caçadores da Arca Perdida. Bob desvendou a provável localização do túnel através de um artigo de jornal de 1911 e de um mapa de 1868. E então começou a rastejar em um túnel sob as ruas do Brooklyn. Ele e alguns amigos removeram 76 metros cúbicos de terra à mão. Bob acreditava que a única coisa entre ele e o túnel era uma parede de concreto. Então ele se preparou para explodir o último obstáculo. Nossa, você teve que explodir para fazer esse buraco? A passagem existia, mas estava fechada com tijolos e paralelepípedos colocados com cimento. Muito bem. Caramba. É bem grande, isso é legal. Né? É demais. Pode apostar. É enorme. Sim. E ele continua. Nossa. Agora você pode ver como é grande. Tem razão. Oficialmente, o metrô de Nova York começou em 1904, mas este túnel foi um teste feito 60 anos antes. Com 800 metros de comprimento, era o final da linha ferroviária de Long Island, no East River. Mas devido aos freios ruins do trem e o trânsito perigoso na superfície, o túnel só podia ir para o subterrâneo. Era uma tecnologia novíssima para a época. Eles ainda não tinham metrô. Isso. Nem Londres tinha metrô. Não. Isso foi bem antes de tudo. Bom, antes isso era inovador. O que eles fizeram foi pegar elementos do século XIX e da Revolução Industrial e combinaram com técnicas de engenharia civil romanas, porque os romanos construíam coisas parecidas com esta, como passagens de nível 2000 anos atrás.
A engenharia romana de 2000 anos se encontrou com a Revolução Industrial em um método chamado corte e cobertura. Em vez de fazer um túnel sob Nova York, operários foram contratados para arrancar a rua com pás e picaretas. Depois de escavar uma valeta de 9 por 10 e 800 metros de comprimento, trouxeram leito de rocha de Manhattan para fazer as paredes, de 2 metros de espessura embaixo e 1,40 m em cima. Finalmente, um teto de tijolos em arco foi construído e a rua foi repavimentada. A construção é tão resistente que, além dos tijolos sustentarem as ruas, carros e caminhões, poderia suportar 6 vezes mais peso e não desabar. E como se constrói um túnel como este antes de qualquer um ter feito isso? Bom, você precisa ter as pessoas certas. Primeiro tínhamos Cornelius Vanderbilt, que era encarregado da construção. Certo. Depois uma equipe de 900 trabalhadores irlandeses que eram mais eficazes do que escavadeiras. E, é claro, não se podia fazer nada em Nova York sem o apoio dos maçons daquela época. Controlavam tudo. Faz tempo que os reservados maçons têm sido ligados à fundação deste país. George Washington e Benjamin Franklin eram maçons. Desde fortes militares a prédios federais e até o projeto do Capitólio, os maçons controlavam o planejamento e a construção da infraestrutura desta nação. De fato, o governador de Nova York no início de 1800, DeWitt Clinton, era grão-mestre dos maçons e foi a chave para dar início a projetos como o Canal Erie e o Conselho de Educação de Nova York. Funcionários do governo e engenheiros do alto escalão de Nova York também eram maçons e tiveram um papel importante para transformar esse projeto em realidade. Por exemplo, a pessoa que assumiu o Partido Federalista junto com os maçons depois que DeWitt Clinton morreu foi Rufus King, que foi um signatário da Constituição Americana. O filho dele, John A. King, foi quem teve a ideia de construir a ferrovia de Long Island para ligar Nova York a Boston. Em 1859, a corrupção acabou com o projeto. Um empreendedor imobiliário ganancioso fez com que o túnel fosse considerado um estorvo. Assim, ele recolheu dinheiro entre os donos de terras no entorno para pagar pela demolição. Mas, em vez de destruir o túnel, apenas ergueu 2 paredes, uma em cada extremo, embolsando o resto do dinheiro. Quase $130 mil, o equivalente a 3 milhões hoje. Então, onde nós entramos, aquela parte fechada, foi lá que ele tampou aquela ponta? Correto. E foi aqui atrás que ele tampou a outra ponta? Correto. Quer dizer que eu estou empurrando corrupção imobiliária da cidade de Nova York aqui? Ela está nas palmas das suas mãos. Por 150 anos, o túnel foi a origem de todo tipo de história escandalosa. Na virada do século, supostamente era o quartel-general de um contrabandista de uísque e local de desova para a máfia de Nova York na década de 20. Encontramos garrafões de uísque esmagados aqui e um pedaço de cerâmica que dizia Daniel Kavanaugh, negociante de bebidas, Atlantic Street, número Sério? 20. Pesquisei o nome dele nos registros da cidade e tinha mesmo uma loja de bebidas na boca do túnel, perto da Colômbia. Ele produzia bebida aqui embaixo? Mas o maior mistério ainda precisa ser solucionado. Atrás desta segunda parede existe a antiga plataforma do trem, que Bob acredita abrigar uma locomotiva abandonada que pode conter o segredo de um assassino. Depois que John Wilkes Booth atirou no presidente Lincoln, ele foi caçado e morto. Investigadores encontraram o diário dele em seu corpo. Em maio de 1865, houve um julgamento da conspiração, mas o diário de Booth tinha desaparecido. Mais tarde foi redescoberto no Departamento de Guerra, mas misteriosamente faltando 18 páginas. Então, se passar por aqui a 60 Certo. metros, o que você encontra? Uma plataforma de estação, de 1844. Mentira. Eles encontraram um pórtico feito de mármore e granito e provavelmente tem uma locomotiva a vapor enterrada lá atrás. Mas você tem provas disso? Ah, sim. A mesma documentação que usei para encontrar o túnel diz que eles deixaram uma locomotiva lá atrás. Parece que as páginas faltantes do diário de Booth foram escondidos em um túnel perto de uma locomotiva abandonada. E a composição esquecida sob Atlantic Avenue teria sido o lugar perfeito. Contrabandistas de bebidas, a lei seca, a máfia italiana, todo tipo de negócios escusos. Este é o submundo de Nova York. É sério, este entulho é a base de Nova York. Todo este túnel dos maçons. A prova do seu envolvimento na criação da nossa maior cidade. Que dirá o nosso país inteiro. Eles podiam se reunir e criar uma coisa que nunca havia sido tentada antes. Um metrô sob as ruas de Nova York. E foi isso que serviu de inspiração para projetos maiores, melhores e mais grandiosos no futuro. A seguir, um mundo oculto sob as ruas de Chinatown. Antros de vício, túneis de fuga secretos e um campo de batalha para guerras entre gangues.
Então é isto aqui. Este é o túnel de Chinatown. Era aqui que as gangues costumavam espancar as pessoas. E depois? Após o 11 de setembro, a segurança nos céus de Nova York nunca mais foi a mesma. Mas 150 anos antes, a ameaça de ataque veio do mar. Nova York tem 1.200 quilômetros de trilhos de metrô, mais de 10 mil quilômetros de ruas e mais de 10 mil quilômetros de calçadas. Milhões de imigrantes fizeram de Nova York a cidade que ela é hoje. Mas no início era duro para os imigrantes e eles tinham que lutar pela supremacia em cada esquina da cidade. Então eles formaram comunidades separadas, todas apinhadas, bem no meio da cidade. Tinha os irlandeses em Five Points, os italianos em Little Italy e em Chinatown, duas das gangues mais perigosas de todas. E todos lutavam por territórios em batalhas sangrentas nas ruas e também no subterrâneo. Localizada no Lower East Side de Manhattan, Chinatown tem 5 quilômetros quadrados, mas abriga mais de 100 mil pessoas. A partir de 1870, tornou-se um refúgio seguro para imigrantes chineses perseguidos, até que as guerras das gangues a transformaram em uma das vizinhanças mais perigosas de Nova York. Art Zuckerman é especialista em Chinatown e me levou até esse mundo oculto. Tudo bem? Oi, como vai? Bem-vindo a Chinatown. Então Tudo este bem? é o verdadeiro miolo de Chinatown? Aqui, na verdade, é a antiga Chinatown. É a parte mais antiga que existe. Ah, ok. Chinatown se expandiu incrivelmente. Esta é a parte mais antiga do bairro. Imagina que de 1870 até o início de 1900, havia casas de ópio aqui, cassinos de apostas, havia prostituição, havia uma quantidade incrível de coisas. E grande parte disso estava no subterrâneo? Sim, no subterrâneo, porque eles tinham que se esconder da polícia. No final de 1800, Chinatown era um paraíso para negócios escusos e o centro do poder das gangues chinesas. Na época, os chineses emigravam em massa para os Estados Unidos. Mais de 70% da força de trabalho que construiu a ferrovia transcontinental era chinesa. Mas eles eram tratados praticamente como escravos, sem nenhum direito, e eram alvos de ataques racistas brutais. Houve massacres na costa oeste onde chineses eram mortos. E na época eles não tinham leis e também não tinham nenhum direito. Então eles começaram a vir para uma cidade que era uma cidade de imigrantes. Como os irlandeses em Hell's Kitchen e os italianos em Little Italy, os chineses se uniram em comunidades. Eles formaram as suas próprias associações e sociedades secretas e desenvolveram uma economia autossustentável no submundo. Mas os clubes sociais onde eles se reuniam também eram fachadas para gangues poderosas, conhecidas como Tongs. As Tongs eram a versão americana de uma sociedade secreta muito mais antiga na China, a Sociedade das Tríades. As Tríades foram formadas nos idos de 1600 para destronar as dinastias dominantes na China. Eram rebeldes e militantes bem treinados. Quando chegaram em Nova York e se reagruparam, tornaram-se chefes de gangues, extorquindo comerciantes e gerenciando negócios escusos. Em 1900, as duas Tongs mais poderosas, a On Leon e a Hip Sin, travavam batalhas sangrentas constantes pelo controle dos vícios mais rentáveis de Chinatown: jogo, ópio e prostituição. E é provável que eles lutassem com machadinhas. Armas eram caras, mas machadinhas não eram. Entendo. É por isso que usavam até cutelos. Era sangrento. Eles cortavam os seus dedos e coisas assim. Essa era uma área tradicionalmente violenta. A parte mais poderosa de Chinatown era conhecida como Curva Sangrenta. Assim chamada porque a curva da Rua Dwyer era um local de luta por território entre as gangues. O motivo desta rua ser tão usada era porque se você estava no meio de uma guerra de gangues, precisava de toda a vantagem possível e se esconderia em cada fenda que encontrasse. Eu poderia vir até aqui e me esconder neste canto e de repente alguém que estivesse saindo por aqui não me veria. Eu posso surpreendê-lo. E é por isso que esse labirinto de redes ou estradas sob o nível do solo, nos túneis, era tão incrível. Porque você tinha o elemento surpresa e podia atacar os inimigos. Então está dizendo que embaixo destas ruas existiam túneis, um labirinto, é isso? Literalmente um labirinto. Além dos becos e soleiras, as gangues chinesas usavam um elaborado labirinto de túneis e bueiros para lançar ataques surpresa e desaparecer quando a polícia chegava. Ainda hoje, os moradores protegem o subterrâneo e muitos dos túneis continuam inacessíveis. É isto aqui? É isto aqui. Este é o túnel de Chinatown. É aqui que as gangues espancavam as pessoas.
E como eles seriam naquela época? Bem, provavelmente seriam bem mais poídos, com madeira, escuro. E talvez houvesse lamparinas a querosene aqui. Sim. Então devia ter uma cara muito suspeita mesmo. Quer dizer que tudo isto aqui foi reformado e modernizado. Mas tem estas portas e tudo que sugerem que existem mais túneis por aqui. Ah, existe sim. Por trás de cada porta existe todo um labirinto de túneis se ramificando. Hoje, este é o shopping center Wing Fat. Mas em 1900 era o território da gangue Hip Sing Tong. E seu líder era Muck Duck, que usava uma armadura de malha de ferro e sempre portava armas carregadas e um cutelo. Ele disparava as armas indiscriminadamente e ele fechava os olhos enquanto disparava. Ele ficava Fazendo rodando ao círculos. atirar, fazendo assim. Ele costumava fazer isso na curva sangrenta. Aí ele vinha aqui depois de matar essas pessoas e essa aqui era a sua rota de fuga. O túnel de fuga de Muck Duck originalmente era a área de estoque de uma cervejaria do século XVIII. À medida que Chinatown cresceu, o túnel voltou a ser usado, ligando a Praça Chatham a um dos centros sociais da época, a Casa de Ópera. Os artistas a usavam para sair do teatro, e as Tongs também. Lembre-se que a ópera era para todos, e às vezes, em público, as gangues Tong se misturavam, e de repente eles devem ter se desentendido. Foi em agosto de 1905. Então, no meio do teatro, houve tiros por todo lado. Foi uma verdadeira carnificina. 4 pessoas morreram. Quando a fumaça dissipou, havia 4 cadáveres. E como a polícia estava a caminho, os membros da Tong jogaram os corpos no porão da ópera, pelo túnel. E a polícia também não queria descer aqui, Claro. porque havia muita coisa acontecendo aqui embaixo. Então eles iam à Praça Chatham. Então eles e aí arrastavam os corpos por aqui Sim, isso mesmo. e escapavam pelo outro lado. É. A Guerra das Tongs durou anos. Em 1909, 50 homens foram mortos em apenas um tiroteio na Curva Sangrenta. Até hoje, gangues com nomes como Dragões Voadores e Sombras Fantasmagóricas lutam pelo controle desta área e seu mundo oculto. Se você estivesse aqui embaixo e estes fossem os túneis dessas fendas e reentrâncias, você poderia fazer uma emboscada. Ninguém que descesse aqui teria chance contra chineses esperando no escuro. E não estamos muito distantes daquela época, faz 150 anos. No quadro geral das coisas não é muito tempo. Isso só foi reformado recentemente, então tudo isso aqui ainda é o túnel. Hoje é um porão, mas era um túnel algumas gerações atrás. A seguir... Acho que ninguém jamais passou desse ponto. Há 200 anos, quando o assunto é defender a nação, a cidade de Nova York sempre esteve na linha de frente. Bem embaixo do porto, movimentando homens e suprimentos, armamentos, Deus sabe o quê, entre esses 2 fortes irmãos, para que pudessem trabalhar juntos. Em 1895, Gennaro Lombardi abriu a primeira pizzaria dos Estados Unidos em Nova York. Hoje, os americanos consomem quase 350 fatias de pizza por segundo. Nova York sempre cresceu graças às sociedades secretas e organizações clandestinas, operando nos bastidores. E não existe nenhum grupo mais reservado nem mais poderoso do que os militares norte-americanos. Uma das maiores contribuições do exército para Nova York foi um forte estratégico e uma rede subterrânea que já protegeu as vias fluviais da cidade. Mas agora está quase esquecido. Nova York está repleta de pequenos segredos, mas poucos sabem do segredo não tão pequeno chamado Fort Totten. Seu design e as armas inovadoras usadas lá protegeram a maior cidade da nossa nação por mais de 150 anos. E eu vou me encontrar com o sargento John McCoy, que vai me mostrar como isso era feito. Poucos sabem quantas batalhas foram travadas na soleira da maior cidade americana. O Porto de Nova York já foi o local de grandes batalhas na Guerra da Independência, na Guerra Hispano-Americana e até na Segunda Guerra, quando submarinos nazistas afundaram mais de 1000 navios aqui, matando milhares de americanos. E depois, o mundo ficou chocado no dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas de Nova York foram atingidas, tomando as vidas de 3.000 pessoas. Por mais de 100 anos, forças inimigas acreditavam que poderiam entrar no porto de Nova York, enfrentando pouca ou nenhuma resistência. Porém, construídos pelos líderes militares na Guerra Civil, os fortes do porto evitam que qualquer barco chegue perto demais da cidade. E o Forte Totten sempre tem estado na linha de frente. Obtive permissão especial para explorar a parte inferior do forte. Bem-vindo ao Forte Totten. O guarda de parques, John McCoy, foi meu guia.
O Fort Totten está perfeitamente posicionado para proteger Manhattan de qualquer ataque por mar. Ele foi construído em uma das margens de um canal estreito, onde o East River deságua no estreito de Long Island e a menos de 1.500 metros de outra fortaleza, o Fort Schuyler. Juntos, eles criaram um sistema de defesa para um dos pontos mais vulneráveis da cidade. Todo o Lower East e West Side de Manhattan eram portos, então era o coração do comércio marítimo. Então, se Nova York está vulnerável, o país todo também está. Exato. Construído em 1862, com o aquecimento da Guerra Civil, o Fort Totten tinha pontos de observação altos, canhões e soldados em alerta aos barcos confederados. Mas quando um novo inimigo e uma nova guerra surgiram, 30 anos depois, os dois fortes criaram uma arma subterrânea. Para salvar Nova York, o exército foi para o subterrâneo e também debaixo da água, plantando uma série de minas no leito do rio entre eles. Essas minas, também chamadas de torpedos flutuantes, foram colocadas inicialmente em 1890, durante a Guerra Hispano-Americana. Dispostas em grade, elas eram presas por âncoras. Então não podiam ser vistas. Mas não eram minas modernas que explodem ao contato. Essas armas precisavam ser acionadas pelos soldados no forte. As minas eram ligadas a uma caixa de distribuição na água e então ao forte, através de um cabo submarino. Se um soldado visse um navio inimigo se aproximando, ele poderia ativar a mina mais próxima do navio, deixando as outras intactas para o caso de um novo ataque. Então não era o choque do navio contra a mina que a detonava, era uma pessoa que a acionava. Isso mesmo. Eu não sabia disso. Mas o Fort Totten tinha mais do que um campo minado submarino. O próprio forte foi projetado para abrigar um arsenal para proteger Nova York durante a Guerra Civil. Mas com a evolução das bolas de canhão do século XIX, a artilharia pesada na Segunda Guerra Mundial, o forte ainda podia esconder munições altamente explosivas. Nossa, olha essa porta velha. É tudo fechado. Não era muito usada. Parece uma cela. A câmara perto de nós tem o mesmo tipo de arco. Acredito que em algum momento estiveram conectadas. O Fort Totten se estende por 20 hectares e consiste de 70 salas, incluindo magazines de armas, celas e casamatas. Já que foi escavado abaixo do nível do mar, a água penetra constantemente no forte, criando uma atmosfera úmida e sinistra. Nossa, olha a espessura dessas paredes. Eles tinham de construí-las. Elas tinham que ser fortes. Isso só para evitar qualquer tipo de explosão aqui. Esta é a maior câmara. Esta câmara tem 25 metros de comprimento e 7 metros de largura. É muito estranho pensar que estamos embaixo da terra aqui. Essas câmaras eram feitas de granito maciço e precisavam proteger os explosivos que guardavam. Mas esta casamata da Guerra Civil não é o único segredo do Fort Totten. Há várias gerações corre o boato da existência de um túnel que liga ao Fort Schuyler sob o estreito de Long Island. Pode me seguir por aqui. Cuidado onde pisa. Então, é estranho que este túnel seja alto o bastante para a gente ficar de pé. Então era para as pessoas virem aqui. Esta passagem pode ser uma entrada para o suposto túnel. Se for, é um toque de gênio. Hoje existem 13 túneis somente sob o East River e 8 pontes sobre ele. Mas antes de 1883, quando a ponte do Brooklyn foi inaugurada, a única maneira de ter acesso ou se comunicar com o outro lado era de barco. Este túnel seria uma passagem oculta e direta entre o Fort Totten e o Fort Schuyler. O negócio começa a ficar meio feio aqui, com muita lama, é muito nojento. Pense nisso. Veja, estamos dentro e embaixo de um forte que era moderno em 1863 e tem um túnel totalmente misterioso. Muito bem, é aqui que realmente começa a ficar problemático e baixo. Eu acho que nunca ninguém passou deste ponto antes, mas podemos avançar mais um pouco. Daqui para frente não dá para seguir adiante. Mas você pode imaginar, e é provável que isso continue em frente e muito possivelmente embaixo do porto, ligando este forte, o Fort Totten, com o Fort Schuyler do outro lado. Pense nisso. Eram militares do século XIX, eles não tinham os dispositivos de comunicação que temos hoje, é óbvio. Então, um túnel ligando os dois teria sido muito útil e muito estratégico também. E eles eram capazes de fazer isso, bem embaixo do porto, movimentando homens e suprimentos e armamentos entre esses dois fortes irmãos, para que pudessem trabalhar juntos.
O túnel já desabou. Está enterrado sob o porto para sempre. Os projetos do Forte Totem estavam à frente de seu tempo. Segredos que ajudaram a manter a maior cidade americana a salvo de inimigos por quase 150 anos. E esses segredos militares continuam a ser enterrados em algum lugar do mundo oculto de Nova York. Nova York foi construída sobre segredos. Túneis usados em guerras de gangues sangrentas. Um inovador túnel de metrô. Um bar clandestino que desafiava os agentes federais e os mafiosos. E uma fraternidade dedicada que deu a vida tentando domar o subterrâneo diariamente. Nova York deve a sua ascensão à grandiosidade, a vistas ocultas e grupos silenciosos. Sociedades dispostas a construir a cidade a partir do subterrâneo.